Olá a todos e a todas. Ainda na sequência das eleições venezuelanas, eh, queria aqui destacar uma notícia que saiu no Jornal da Semana e que traz como título o seguinte: Venezuelanos rejeitam nas ruas resultados eleitorais. Bom, aqui é importante situar que é uma notícia cuja fonte é a agência Lusa, uma agência de notícias portuguesa. E nós já vimos aqui, já analisamos que os nossos meios de comunicação aqui em Cabo Verde se suportam muito em fontes europeias. Daí que muitas vezes também as notícias vêm com este viés, com esta perspectiva. Portanto, a agência Lusa não transparece na prática, tem posições que são muito semelhantes àquilo que é a posição de Portugal. Da mesma forma que Portugal, quando digo Portugal, o governo português, não é? As autoridades portuguesas. Da mesma forma também que as autoridades portuguesas têm posições que são muito próximas daquilo que são as posições da União Europeia. Ainda por falarmos da União Europeia, nós quer dizer, vimos o que se passou com a tentativa de participar do processo eleitoral de alguns eurodeputados, inclusive eurodeputados portugueses, né, saíram as notícias e que não lhes foi permitida a entrada na Venezuela por razões aqui podemos considerar óbvias. Né? Bom, mas voltando aqui à notícia em questão, o que é que a notícia retrata? Manifestações, contestações em algumas regiões venezuelanas. A maior parte das regiões aqui apontadas na notícia são de regiões fora da capital, fora de Caracas. Provavelmente, não conheço a realidade venezuelana por detalhe e não vi também a distribuição dos votos por regiões, mas provavelmente esses focos de descontentamento e de manifestações devem vir de regiões em que a oposição pode ter tido resultados eleitorais melhores. Isso é normal. Estas manifestações vão pôr em causa os resultados finais? Muito pouco provável. Vão fazer cair o regime? Muito pouco provável. Não é expectável. Não é expectável por um conjunto de razões. Primeiro, porque o regime, até o presente momento, salvo mudanças de última hora que nós não tínhamos acompanhado, mas o regime está bem estruturado, digamos assim, o governo Maduro tem respaldo legal, tem suporte das Forças Armadas, ou seja, tem uma estrutura já que lhe permite alguma estabilidade. Por outro, os processos eleitorais venezuelanos foram sempre muito tensos, há sempre alguma violência e alguma contestação. Até porque temos que ver que a Venezuela é um país também, o que acontece também em grande parte dos países da América Latina, muito sujeito a influências externas. Portanto, o financiamento eleitoral, o financiamento dos partidos, as contestações e manifestações, dificilmente, muitas vezes, não são totalmente espontâneos. Né? O que quer dizer que há financiamentos por trás, há intervenção de serviços secretos estrangeiros, há intervenção de ONGs financiadas por países terceiros. Tudo isso também deve ser tido em conta e deve ser trazido para essa equação para percebermos porque é que muitas vezes há contestações. Por outro lado, também a Venezuela é um país com histórico de golpes de Estado. Hugo Chávez chegou ao poder por esta via. É claro que depois de ter chegado ao poder, renovou mandatos por via eleitoral. O que acontece também atualmente com Maduro, que é o sucessor de Hugo Chávez, e que eleições pós eleições têm sucessivamente
renovar o seu mandato. Agora, também é claro que, pelos resultados, vê-se que, quer dizer, já é um histórico, mas que se confirma e que se reconfirma nesses resultados. A Venezuela é um país fraturado. Portanto, há um segmento da população que não se revê no atual regime. Embora, quer dizer, eleitoralmente o regime ainda seja muito forte e tem uma base muito bem instalada. Já dissemos aqui anteriormente que Maduro não tem carisma nem a força, a pujança que Chaves tinha. Mas mesmo assim tem tido a capacidade de garantir o mínimo que lhe garanta a renovação do mandato. Pelo menos continua sendo a preferência da maioria dos venezuelanos e os resultados eleitorais vêm comprovar isso. Portanto, essa perspectiva de que os venezuelanos rejeitam os resultados por terem ido às ruas não é bem assim. É um processo normal eleitoral na Venezuela e a manutenção de um poder que seja averso às grandes potências ocidentais gera sempre alguma instabilidade. Porque basicamente na Venezuela nós temos duas opções. O regime Maduro, que é muito nacionalista e que procura manter os recursos venezuelanos na posse do Estado venezuelano, e uma outra perspectiva mais globalista em que portanto, é aberto a iniciativa privada, sobretudo aqui o petróleo, quer dizer, a Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, é dos países com maior potencial em termos de exploração de petróleo, o que torna este país claramente, o que a coloca a Venezuela no olho do furacão. Portanto, todas essas manifestações fazem parte do processo. E reparem, por exemplo, num país como a França. A França é um país tradicionalmente muito virado para as manifestações. Mas isso não condiciona o regime. Por quê? Porque as forças policiais, as forças de defesa, de segurança, são republicanas e, portanto, defendem o regime. E o que acontece na França também não é muito diferente do que acontece na Venezuela, agravado com o facto da Venezuela ser muito vulnerável a ações e a influências externas.